Olá, tudo bem? Conforme nós falamos no episódio anterior, para tentarmos encontrar o elo que está perdido no processo de alfabetização, nós vamos conversar sobre as correntes que fazem parte da educação tradicional e das que fazem parte da educação interacionista. Para tanto, nós estamos iniciando as discussões com foco na abordagem tradicional, destacando 3 correntes teóricas: a empirista associacionista, a inatista maturacionista e a tecnicista behaviorista. No episódio passado, nós falamos sobre a corrente empirista associacionista e hoje nós vamos falar sobre a inatista maturacionista. A proposta de cunho inatista maturacionista se baseia na crença de que a criança demonstra conhecimentos inatos, quer dizer, conhecimentos que já nascem com a criança. Agora, os teóricos contrários a essa abordagem de ensino contestam a ênfase em relação à importância dos fatores maturacionais e hereditários como os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Então, a referida abordagem evidencia, nos dizeres de Seber, que à medida que ocorre a maturação orgânica, essas formas de conhecimentos que são inatos se manifestam independente dos intercâmbios sociais e educativos. Então, aqui nós estamos falando de uma abordagem que é essencialmente inatista maturacionista. Portanto, ela desconsidera os componentes de intercâmbios sociais e educativos. E essa abordagem surge na intenção de romper com a empirista associacionista, que é a que nós discutimos no vídeo passado. Então é importante vocês estarem assistindo ao vídeo anterior para que a gente possa estar fazendo uma sequência de reflexões, tá bom? Isso porque a proposta de alfabetização se ancora, a proposta de alfabetização nessa perspectiva inatista maturacionista se ancora na ideia de que quanto menor a interferência do adulto no crescimento da criança, no que se refere, nesse caso, das nossas discussões, no ensino da leitura e da escrita, mais propícias serão as condições para que as formas inatas de conhecimento se manifestam. Para a referida concepção, o processo de ensino-aprendizagem só pode iniciar quando a criança estiver pronta, madura. Então, considerando que o conhecimento emerge do interior do indivíduo, então esse indivíduo precisa estar pronto para esse conhecimento emergir. Nesse sentido, Rego destaca que a prática escolar não desafia, não instrumentaliza o desenvolvimento de cada indivíduo, porque se restringe àquilo que a criança já conquistou. À medida que a criança conquista um conhecimento, esse conhecimento vai fazer desabrochar aquele que está latente, que já está no indivíduo, desde o seu nascimento. Daí considerar essa perspectiva uma perspectiva inatista maturacionista. Então, é importante a gente estar notando que a partir daí, a ideia de que existe uma idade pré-determinada para aprender a ler e escrever. E no caso do Brasil, ao longo da história da alfabetização, a idade ideal tem sido a idade de 7 anos. De 7 anos. Os postulados inatistas maturacionistas, com essa visão, geram práticas pedagógicas espontaneístas.
e, consequentemente, atribui à criança a responsabilidade pelo seu fracasso ou sucesso no processo de alfabetização. Considerando que o conhecimento já nasce com a criança e que não cabe ao adulto interferir nesse processo de ensino-aprendizagem, significa que a criança se basta nesse processo. E considerando que a criança se basta nesse processo, se ela evoluir, sucesso para ela, mérito dela. Se ela não consegue evoluir, problema está com ela. Desse modo, subestima-se a capacidade intelectual das crianças oriundas das classes populares, porque pressupõe que as mesmas nascem com escassez de conhecimento. Então, aquelas crianças das classes populares que produzem conhecimentos que são peculiares ao seu contexto sócio-histórico-cultural e que não correspondem àqueles exigidos pela escola, porque está baseado numa abordagem, de cunho, vamos dizer assim, da classe dominante, que são os conhecimentos considerados os conhecimentos privilegiados daquelas classes que dominam, então essas crianças são consideradas incompetentes. As crianças oriundas da classe popular são consideradas incompetentes, porque os seus conhecimentos não se ancoram nessas premissas da classe dominante. De acordo com a perspectiva inatista maturacionista, a função da escola é propiciar um ambiente adequado às atividades espontâneas, no sentido de suscitar na criança a descoberta do seu eu interior. Então, aquelas crianças cujo discurso se aproxima daquele discurso da escola, que está ancorada nos pressupostos da classe dominante, são consideradas as crianças prontas para aprenderem. As demais crianças são aquelas que não conseguem avançar no processo, então já são determinadas como incompetentes. Então, segundo Rego, nessa visão, o desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado e o desenvolvimento mental é visto de modo retrospectivo. Nesse período, surge o método global de alfabetização com a intenção de romper com as proposições da abordagem empirista associacionista. Isso é bom a gente enfatizar, porque nós vamos precisar estar analisando essas questões posteriormente. No bojo das discussões de cunho inatista maturacionista, enfatiza-se a importância da leitura global, de historietas, de contos, de sentenças, frases e de palavras. O método de historietas ou contos parte-se de pequenas histórias para chegar às palavras, sílabas, e com essas sílabas formar novas palavras. O método da sentenciação parte de uma frase que a turma está discutindo, e aí as crianças devem visualizar e memorizar a sentença com vistas a destacar as palavras para analisar as sílabas e formar novas palavras. Então, aqui é importante a gente dizer que os princípios dessa abordagem continuam na perspectiva da memorização. Então, a criança não conseguindo memorizar os textos, que são historietas e contos, que são grandes, se lança a mão das sentenças, porque a criança precisa memorizar para, a partir daí, aprender as unidades menores da língua. E o método da palavração, aprende-se algumas palavras associadas às imagens visuais. Após a memorização das mesmas, memoriza-se as suas sílabas com vista a formar outras palavras. Então, procurando romper com o método da silabação, com foco nas unidades menores da língua, o método global não consegue desconstruir a ideia de memorização. Considera nessa medida de memorizar. E aqui a criança, a partir da memorização das palavras ou das sentenças ou dos textos,
elas vão conseguir memorizar as unidades menores da língua. Mais tarde, aqui no Brasil, surge a proposta do método natural de alfabetização. E as bases filosóficas do método natural destacam que, além da sala de aula, deve-se ter um ambiente democrático para formar cidadãos solidários e com sentimentos de grupo. O vocabulário não pode ser alheio ao vocabulário que se refere à vida dos alunos. É do contexto sociolinguístico que surge o vocabulário básico para o aprendizado da língua. O contexto socioafetivo é fundamental, na perspectiva do método natural. O aprendizado da língua não se inicia por fonemas ou sílabas, mas por palavras que têm significado na vida do aluno. E o aprendizado das palavras se dará dentro de frases e enunciados feitos pelos alunos, o que os levarão a aprender simultaneamente artigos, letra maiúscula, pontuação, dentre outras premissas. A gente seleciona essas porque a gente observa aqui uma tentativa de trazer o contexto sociolinguístico para a abordagem teórica, para o contexto didático-pedagógico no processo de alfabetização. No entanto, com o discurso de respeito às diferenças individuais, aos desejos e aos interesses das crianças, o processo de alfabetização acontece de forma desigual, acreditando ser de forma natural. Então, aqui é importante a gente voltar àquela questão de que essa abordagem enfatizou que a criança se basta no processo de conhecimento, que não cabe ao adulto interferir no processo de desenvolvimento da criança. Esse discurso acabou enfatizando, propiciando práticas didáticas pedagógicas espontaneístas. Então, considerando todas essas questões que a gente trouxe aqui bem resumidamente sobre a abordagem natista maturacionista, do mesmo modo que salientamos na abordagem anterior, hoje vamos provocar mais uma vez que tenhamos um olhar crítico em relação à abordagem natista maturacionista, no sentido de verificarmos o que nós precisamos romper e o que nós precisamos considerar com vistas a redimensionar. Lembrando que nós estamos em busca do elo perdido e nós estamos nos propondo analisar cada abordagem teórica com um olhar crítico, procurando ver o que tem de bom e o que nós precisamos romper. Pois bem, considerando essas questões, das questões que nós abordamos sobre a corrente natista maturacionista, nós podemos destacar algo de bom? Nós podemos destacar algo que se perdeu ao longo do processo, que nós podemos resgatar e ressignificar, considerando o contexto que nós estamos vivendo? Se você puder, vai anotando o seu parecer em relação às questões que nós estamos considerando que precisam ser rompidas, as que precisam ser revistas, para que possamos conversar mais à frente, nessa proposta que nós estamos trazendo nessa série, da alfabetização em busca do elo perdido. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a abordagem tradicional tecnicista behaviorista. Até lá!